Estamos no ar com mais um Vida Saudável nessa semana, que é a Semana do Trabalhador. Tivemos aí na última terça-feira o feriado, né? Do Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Por isso hoje no nosso Vida Saudável aqui pela 93 FM e também retransmitido pela Vale Verde FM de Feliz Natal, pela Interativa FM de Jaru, em Rondônia também. Então muito obrigado a todos os ouvintes que acompanham a gente agora pelo quadro Vida Saudável. Eu não estou sozinho, como sempre, a presença dele, doutor Júlio. Como é que foi a semana, doutor? Bom dia. Muito bom dia, Dízio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E é uma alegria imensa estar aqui acompanhando você na bancada aqui da 93 FM, na bancada da Vale Verde FM, né? E da Interativa. Trazer essas informações para os nossos ouvintes é sempre um prazer imenso. Fazer parte da família, né, 93, fazer parte da família Interativa, família Vale Verde FM, para nós é um prazer imenso. Ô doutor, como eu falei no comecinho agora do Vida Saudável, Semana do Trabalhador, nada melhor do que a gente passar dicas voltadas a você, meu amigo trabalhador, você trabalhadora, como cuidar da saúde dentro do ambiente de trabalho, né, doutor? Exatamente, Dízio. O que nós temos que ter em consideração hoje, nessa semana, que é a Semana do Trabalhador, né? Que é 1º de maio agora, que nós pensamos nisso, é isso. Sim. Dízio, eu começo dizendo o seguinte: trabalhar dá trabalho. Vale a redundância, viu? Vou voltar a dizer. Trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Porque se trabalhar realmente fosse uma coisa prazerosa, todas as pessoas que trabalhassem, né, no caso, vamos dizer assim, fariam com muito mais apreço, muito mais carinho. E talvez esses problemas que a gente encontra no dia a dia, da nossa prática, no caso, médica diária, estariam menores. Agora, observa um detalhe importante, Dízio, e nossos ouvintes. Você também que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram também. Uma vez que eu tenho, no caso, o não gosto, o ato de não gostar de trabalhar, ou observar aquele emprego, aquele trabalho de forma ruim para minha vida, eu já vou tendo pensamentos negativos, Dízio. E aí o grande problema é isso. Eu vou começando a fazer, dando informações para o meu corpo negativa. E isso vai levar vai levar o quê? A consequências, no caso, fatais. Como dores, por exemplo, como problemas relacionados que a gente fala, no caso, das lesões mentais, os cansaços físicos e cansaços mentais, que levam o trabalhador, muitas vezes, a afastar da empresa. Doutor, então mais ou menos aquele pensamento que às vezes a pessoa tem: vixe, hoje vai ser um dia complicado, segunda-feira vai ser brabo lá na empresa. Quando você pensa assim, você só tá piorando as coisas, né? Com certeza disso. Nós temos que levar em consideração o seguinte: em média, o que nós temos hoje? Mudou a lei agora alguns dias atrás, né? Não vou entrar num quesito da medicina do trabalho como tal, ou da história do trabalho, mas a gente tem que observar o seguinte: em média, um trabalhador trabalha aproximadamente 35 anos. Do tempo dele de vida, que ele vai ter aí, uma expectativa de vida do brasileiro nesse momento de 72 anos de vida, sim, 35 anos ele vai se dedicar ao trabalho, ele vai estar em plena dedicação ali, diariamente, ao seu trabalho. Então você imagina, se você tem um emprego, de repente, que você não gosta. Imagina isso. É muito mais difícil, né? Com certeza. Você vai estar todo dia indo forçado, você vai estar todo dia realizando aquela tarefa de forma ruim. Né? Você não vai te sentir prazer. E esse é o grande problema. Porque aí você vai estar levando pensamentos negativos, a sua relação dentro do ambiente de trabalho vai ser ruim. Você já viu? Vai ficar estressado, né? Vai estressar as outras pessoas também. Exatamente. Ô, Dízio, você já viu aquelas pessoas que, por exemplo, você está trabalhando e às vezes você está tão otimista e a pessoa olha pro lado e fala assim, você fala bom dia, né? Isso é muito comum. O que tem de bom, né, no dia? Né? O que tem de bom no dia? Ou ela mal te responde, fala, bom dia. Bom dia. Exatamente. Você imagina isso. Imagina como deve ser angustiante você ser uma pessoa, de repente, otimista, gostar de fazer o que você faz e você tá do lado de pessoas que são pessimistas. Sim. Então essa é a nossa primeira dica do dia, né? A primeira coisa que nós temos que ter é o seguinte: amar o seu trabalho. Amar o seu trabalho porque o seu trabalho é o seu ganha-pão. Exatamente. Olha que detalhe importante. É o seu sustento da sua família, né? Da sua família. Então é isso, é daí que você vai tirar, independente de ser bom ou ruim. Essa é a primeira dica que nós temos que ter. Junto com isso também, o que a gente tem que ter em mente e levar para os nossos ouvintes? Que a gente precisa, no caso, estreitar as relações. O nosso trabalho, geralmente, as pessoas que trabalham também, elas precisam entender que muitas vezes sozinho elas não conseguem realizar uma atividade. Eu vou dar um exemplo muito claro, a minha função, médico. Eu sou médico. Engana-se muitas vezes o médico que pensa que vai realizar uma tarefa sozinho. Ele muitas vezes vai precisar da equipe, vai precisar do técnico de laboratório para ver os exames que ele vai pedir, vai precisar do técnico de raio-x, não é? Vai precisar da senhora que limpa o piso para limpar o consultório dele, vai precisar, por exemplo, do enfermeiro para fazer as medicações para ele.
né? E assim por diante. E assim por diante. Então é importante isso, no caso, estreitar relações. Essa é a nossa segunda dica. Então a primeira dica é amar seu trabalho. A segunda, estreitar relações. Outra coisa que é importante também, disso que a gente vai falar, inclusive antes de eu falar, os nossos ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, vai ver que eu tô me arrumando aqui, é o seguinte, né? Observar os princípios da ergonomia. Dízio, você sabe o que é ergonomia? É o posicionamento da pessoa, exatamente, a maneira com que ela está. Exatamente. A postura. Exatamente. Assim. Ergonomia é uma ciência. É uma ciência que nós temos que estar voltada principalmente na parte da parte da medicina do trabalho. Ela está relacionada à prevenção, no caso de problemas relacionados à má postura. Entendi. Entendeu? Aquelas pessoas, por exemplo, que pessoas que estão muito tempo trabalhando sentadas e que de repente está olhando muito próximo do computador, ou às vezes tem que forçar a cabeça para olhar o computador, ou às vezes, por exemplo, está digitando, mas está digitando de forma errada, com a mão, com a posição da mão de forma errada, sem um conforto na mão, sentada muitas vezes torta na cadeira. Aquela pessoa, por exemplo, que trabalha de pé. Aquela pessoa que trabalha, no caso, pegando peso e às vezes quando se abaixa, se agacha, né? Para ser melhor, se agacha de forma errada, em posição ruim. Essa pessoa vai lesionando coluna, vai lesionando o ombro, lesiona as mãos, por exemplo, os punhos. E essas pessoas vão experimentar alguma coisa que a gente falou algum dia desses atrás, que é a chamada lesão por esforço repetitivo. Né? Que é um grande problema. Chamado de LER, né? A chamada popularmente, LER. Né? Exato, que vai afastar muitos trabalhadores, né? Então isso é importante, no caso, a nossa dica também, no caso, observar princípios ergonômicos, a ergonomia. Outra coisa também, diz, que a gente tem que falar, olha só que interessante, olha a dica que eu vou falar agora, pratique atividade física regularmente. Diz, é importante nós falar para os nossos trabalhadores que nos escutam nessa manhã, sim, que a pessoa precisa, no caso, de pelo menos uma caminhada 3 vezes por semana, de 30 minutos, uma caminhada de 30 minutos 3 vezes por semana. Aí as pessoas vão dizer assim, doutor Júlio, mas eu trabalho, no caso, eu trabalho com peso, eu trabalho o tempo inteiro com atividades estressantes, isso não vale? Não vale. E o detalhe importante é o seguinte, Dízio, as pessoas também falam assim, ó, não, eu não tenho tempo para poder fazer atividade física, meu trabalho é estressante, quando eu chego em casa tenho meus filhos e tal. Cansado, eu quero comer alguma coisa, deitar e dormir. Exatamente. E aí o detalhe importante, quem prolonga muito esse tempo de saúde, logo vai ter que adiantar o tempo para doença. Olha só a dica. Quem prolonga, no caso, isso é sério, viu? vai logo buscar a doença. Se você, no caso, não está dando ênfase e no caso, priorizando a sua saúde, como é que você vai depois, no futuro próximo, tentar, no caso, melhorar aquilo que já começou a ser doença? É mais difícil, né? É mais complicado. Outra coisa importante que a gente tem que falar também é ter um estilo de vida ativo. Diz, trabalhador tem que ter 2 situações: trabalhar e descansar. Trabalhar e descansar. Sim. Né? A gente até vê aquele princípio bíblico que fala, né? Que Deus construiu o mundo em 6 dias e descansou no 7º. É verdade. Não é verdade? Isso aí a gente escuta os religiosos falam muito disso. Tá na palavra de Deus. Tá na palavra de Deus. Então, se Deus que é Deus Todo-Poderoso, descansou no 7º dia, por que o trabalhador não pode descansar? Ele não deve descansar. E aí que tá o detalhe importante. Então, a gente tem que criar um estilo de vida e de trabalho em que eu, pelo menos um dia na semana, eu descanse. Ou pelo menos uma tarde, ou pelo menos que eu fique as noites na minha casa, ou as manhãs na minha casa, quem trabalha à noite. Mas eu preciso ter um horário de descanso. E nesse horário de descanso, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que incluir, no caso, o sono. Trabalhador que, no caso, pensa bem, rende melhor quando ele dorme as horas necessárias. Quais são as horas? Cada pessoa vai descobrir a sua quantidade de horas, né? Pode ser de 4 a 6 horas, 7, 8, depende de cada pessoa. Mas é importante, no caso, ter as horas de sono. Outra coisa importante também diz, o que a gente acabou assim, olha só, controle o seu estresse. Isso é importantíssimo, né? A gente acabou de dizer, né? A gente acabou de dizer das pessoas aqui ainda agora, essas pessoas que a gente tem do nosso lado que muitas vezes estão com a cara amarrada. Sim. Mas a gente muitas vezes também traz a cara amarrada para o trabalho. E aí quando eu trago essa cara amarrada, muitas vezes eu me estresso também, às vezes por coisas simples. Porque você já tá com aquela carga de estresse ali, aquela carga de tensão, vamos dizer assim, qualquer coisinha vai te... Com certeza. Tocar, né? Vai te tirar da zona de conforto, do sério. Agora, olha o detalhe importante disso, que nós temos que falar com nossos ouvintes. É importante hoje, né? O estresse não paga conta.
Nunca vai pagar a conta. E o estresse não vai resolver problema. Às vezes as pessoas comentam assim: ah, doutor, mas assim, olha só, eu sou um perfeccionista, então eu quero tudo certinho no meu trabalho, eu quero tudo no jeito, tudo, cada pingo nos is, tudo organizado. E eu sou chato com isso. Mas espera um pouquinho, tem que ver se esse perfeccionismo não é extremista. Se esse perfeccionismo não está, por exemplo, prejudicando a sua relação com seus amigos, com seus colegas de trabalho, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, no caso, esse é o detalhe importante que a gente tem que ver, que esse estresse, até que ponto é que esse estresse vai valer a pena para me poder, de repente, melhorar meu sistema de trabalho. Às vezes, claro, ter preocupação não é estresse, disso. Nós vamos falar aqui, ó, ser preocupado não é ser estressado. Estar preocupado muitas vezes é aquele trabalhador que quer ser certinho no seu trabalho, chegar no horário certo, né, cumprir com as suas obrigações. Isso sim é válido. Agora, quando a coisa chega ao extremo, aí é problema. Verdade. A gente está passando dicas hoje, especialmente para você, trabalhador e trabalhadora que ouve aí pelas rádios, para poder melhorar, né, a sua saúde no trabalho, né? E a gente vai continuar passando mais algumas, né, doutor? Vamos falar. Outra coisa também que é importante, olha só, Dízio, evite atestados. Olha só essa dica que eu vou falar agora pra vocês. Essa dica vai tocar no coração de muita gente às vezes vai ficar triste com o doutor Júlio. Verdade, muita gente. Muita gente. Eu acredito que a maioria das pessoas utiliza da maneira correta o atestado. Claro. Mas tem sempre aqueles que são um pouco mais... se beneficia pelo mais ligeiros aqui ou lá e acaba se beneficiando, né, dessa... Exatamente. Dessa possibilidade. Esse é o detalhe importante que a gente tem que ver. A Previdência Social, esses dias atrás, agora tem feito já um levantamento para ver quais são as pessoas que estão aposentadas de forma sem necessidade de estar aposentado, vamos dizer assim. Que talvez de repente ganhou sua aposentadoria por uma situação que não tinha necessidade. E a mesma coisa está sendo feita a revisão, por exemplo, desses atestados que são feitos de forma equivocada. Esses dias agora mesmo um trabalhador com uma dor de garganta, ele não usava voz, por exemplo. Vou só dar um exemplo pra gente ilustrar aqui. Sim, entendi. Não usava voz, parecia uma dor de garganta, um início de gripe. E ele chegou pra mim: doutor, me dá 5 dias de atestado. Desse jeito. E quantidade. 5 dias? Ele falou exatamente, 5 dias de atestado. Louco. Eu falei: olha, peraí, veja bem, eu não acredito, eu não considero como médico que seja uma necessidade você ter 5 dias de atestado. Talvez hoje, por exemplo, com a medicação que nós vamos dar para você vai ficar melhor tal, e vai voltar para as suas atividades no outro dia. E esse detalhe é importante. Às vezes as pessoas querem pegar esses 5 dias de atestado porque não gosta do emprego, não gosta, tá ali por forçado, entendeu? E aí faz isso exatamente para se afastar. E o detalhe importante é isso: as empresas, o que elas estão visando agora, ainda mais com as novas leis trabalhistas, é isso. Quando começa a ver que tem muita falcatrua, muita atestado falso ou coisas inventadas, o que vai fazer o empregador? Ele vai demitir esse trabalhador. Então você vai ser mais uma pessoa que vai estar na rua aí por uma situação que você poderia evitar. Então esse é o detalhe importante que nós temos que ver. Evitar os atestados. Nós vou deixar bem claro e frisado uma situação. Sim. Não estamos falando das pessoas que realmente necessitam de atestados. Necessitam, exatamente. E quem vai dizer isso é o médico, né? Que exatamente. Tá observar na análise o paciente, que ele fazer, né? Na consulta. E é esse detalhe importante. Doutor, ó, tem pergunta aqui. Vamos lá, então. Na verdade, uma afirmação aqui do João, né? Uma lembrança aqui. Ele falou: doutor, existe um curso que se chama cronoanálise. Tem que diminuir os movimentos de pescoço, mãos, braços, antebraços, punho, ombros, para evitar a LER, no caso, a lesão de esforço repetitivo. É o João Brum Cardoso que mandou essa informação para nós. Opa, João, muito obrigado pela dica, muito obrigado pela informação. Isso é importantíssimo, isso é legal. A gente compartilhar com nossos ouvintes. Você também, se tem essas dicas também, manda pra gente, manda pro nosso, né? O Vida Saudável, na realidade, você faz parte dele. Exatamente. Né? E se você pesquisar, você vai encontrar as maneiras de evitar uma LER, por exemplo, né? Uma lesão por esforço repetitivo, né? De acordo com o seu trabalho, né? O seu desenvolvimento de trabalho, né? Diz, cada pessoa tem uma forma de trabalho e aí, de acordo com suas atividades. Que nem você falou, às vezes um simples fato de você estar teclando, no teclado do computador de maneira errada ou usando o mouse de maneira errada, isso pode gerar uma lesão. E aí esse é o grande problema, essas lesões, elas muitas vezes são crônicas e acaba realmente afastando o trabalhador. E eu acho que acontece muito também em frigoríficos, em outros locais onde a pessoa precisa fazer aqueles movimentos repetitivos, né? Outras funções também um pouco mais pesadas, né? Os trabalhadores, você
comentou um grupo de trabalhadores importantes a ser comentados agora nessa manhã, eu disse, os trabalhadores do frigorífico, né? Essas pessoas realmente elas trabalham muitas vezes em baixas temperaturas e esse choque, vamos dizer assim, de temperatura, às vezes faz com que as articulações fiquem muito ressecadas, né? E articulações, ligamentos, às vezes endurecidos, enrijecidos, e isso leva realmente a pessoa a realizar uma atividade extra que muitas vezes está realizando, né? Por necessidade de trabalho e que pode acaba lesionando e afasta mesmo o trabalhador. É importante falar uma dica aqui nessa manhã, eu disse, para os empregadores. Sim. Eu sempre vou comentar uma coisa: empregador bom é empregador que pensa no seu trabalhador. Se você não pensar, você que é empregador, não pensar no seu trabalhador, você vai ter um grande problema. Por quê? Porque o seu trabalhador vai ser afastado. Ele vai ser afastado das suas atividades. Exatamente. Você vai perder um trabalhador e automaticamente, perder por algum tempo, porque ele está afastado no caso, e por lei ele tem direito de estar afastado. Sim. Só que aquele espaço está vazio, o empregador vai ter que contratar outro trabalhador para aquele lugar. Olha só o trabalho, dobrado, ele vai ter que pagar então dobrado. Então, por que ainda não? Ainda mais se for aquele funcionário que exerce várias funções, às vezes, dentro de uma empresa. Exato, que é importante, né? Então é mais experiente ou que tem um pouco mais de facilidade para fazer aquele trabalho, desempenha com uma melhor qualidade do que os outros. Acontece, sempre tem os que se destacam dentro da empresa. Com certeza, né, Dizio? São perfis que a gente fala. São pessoas que têm perfis. Tem pessoas que de repente querem dar um gás a mais, né? Ela tem esse perfil desse. Tem pessoas que de repente. Mais proativa, vamos dizer assim. Exato. Tem pessoas que falam assim: eu só faço o que me é de obrigação, né? E tem pessoas que falam: não vou fazer nada, não faço nada. Tem essas pessoas, né? Mas é importante assim. Nós falamos dos empregadores e pensar assim, por que não então pensar na prevenção dos seus trabalhadores? Tem empregadores que falam muitas vezes, nós trabalhamos às vezes, conversamos com empregadores, eles falam assim, não, mas é muito caro muitas vezes pensar na prevenção. Só que o prejuízo que você vai ter se esse trabalhador se afastar é maior que a prevenção. Verdade. Então pensar num bem-estar do seu trabalhador. Na segurança do trabalhador. Exatamente, né? Na segurança. No ambiente de trabalho, nos equipamentos de proteção também. Equipamento de proteção, importantíssimo. Agora, olha só, Dizio, essa dica é importantíssima. Aqueles trabalhadores que trabalham 8 horas diárias, 12 horas diárias, alimente-se. Entendeu? Às vezes o que acontece? Às vezes tem trabalhadores que é do perfil que você falou, que dá o proativo. Ele, o que ele vai fazer? Ele vai falar, não, eu vou terminar essa atividade aqui, depois eu como. Primeiro vou terminar, depois eu vou fazer. Fazer tudo logo aqui, pronto. Exato. Aí o que ele vai fazer? Ele começa então a desenvolver várias atividades e tal, e não come. Dizio, estômago vazio depois de 3 horas, começa o seguinte: o estômago ele começa a produzir o ácido clorídrico lá dentro. E aí o que ele pode gerar no caso? Ele pode queimar a região da parede do estômago e gerar uma gastrite. É o trabalhador que vai ter uma gastrite, no caso, por falta de alimentação. Pois é, né? Você vê o problema que pode estar criando ele mesmo. Se ele tiver associado ao estresse, aí nós temos então a gastrite por estresse, também tá junto aí, que é um dos problemas. Então a alimentação é importantíssima. E pensar a dica, né, o ditado que a gente vê, né, saco vazio não para em pé. Faz sentido isso para medicina também. Exato, né, você precisa comer. Doutor, a gente já tá com o horário adiantado, já passando o horário aqui, então se você tiver mais alguma informação importante pra gente poder já ir fechando o nosso Vida Saudável de hoje. Sim, eu disse, então essas foram as dicas principais que nós tínhamos hoje, né, para os nossos trabalhadores. Eu não toquei em temas específicos do trabalho, porque eu acho que seria muito extenso, né? Muito abrangente também. Muito abrangente, né? Muitas áreas. Mas assim, o mais importante então é essas dicas que nós falamos. Então, no caso, procurar ser otimista no seu trabalho, gostar do seu trabalho, né? Ser feliz no seu trabalho e gargalhar, é o mais importante também, né? Sorrir, né? Sorrir, ser contente ali com as pessoas e tal, porque exatamente ali o nosso trabalho a gente tem que levar em consideração sempre assim, ó, Dizio, que o nosso trabalho é a nossa segunda família. A nossa primeira família está na nossa casa. E a segunda família do trabalho. Como é legal, às vezes, você vê, por exemplo, quando a pessoa vai ascendendo de um trabalho para outro, às vezes ela sai de uma empresa e entra na outra, e a pessoa levar ela chora, por exemplo, na despedida, né, que queria ficar com aquelas pessoas que ele formou amigos, né? E é interessante você ver que dentro do trabalho pessoas formam casamentos. Quantas pessoas se casam, né? Se vê esse caso. Eu vou dar um exemplo meu trabalho, minha esposa hoje, né? Nós somos. Foi através do trabalho que da nossa faculdade que hoje nós estamos juntos aí como médicos, né? Graças a Deus. Então essa nossa dica do dia de hoje, pro dia do trabalhador, é que você seja mesmo trabalhador, que você saiba que trabalhar dá trabalho, porém que você faça sempre com amor, que você vai ver que o seu retorno, o seu fruto vai ser bem grande para sua vida.
Agradecer ao Dr. Júlio mais uma vez pela presença, também as nossas rádios parceiras aqui. Nós transmitimos pela 93 FM, também a Rádio Interativa de Jaru, em Rondônia. Exatamente. E a Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal. Muito obrigado aos parceiros. Semana que vem tem mais, já tem o assunto, vai definir ainda. Exatamente disso. O que vai acontecer? Na semana que vem, então, o Dr. Júlio vai se ausentar. Eu acho que vou dizer, inclusive, aqui, né? Temos um compromisso aí de alguns dias. Eu acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 vidas saudáveis aí que nós vamos estar ausente. Porém, nós vamos ter aí grandes amigos aí, participações especiais, participações especiais que vão estar compondo a banca da 93. Vai carregar esse trabalho no Vida Saudável e vai fazer com muito carinho também. Espero que vocês gostem também. E o Dr. Júlio voltando então depois com muito gás pra gente fazer esse programa com muito carinho para cada um de vocês. Obrigado, doutor. Na semana que vem tem mais Vida Saudável.